Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos mergulhar de cabeça em um dos filmes mais perturbadores, geniais e talvez incompreendidos da história do cinema. Um filme que décadas depois de seu lançamento ainda nos assombra com uma pergunta fundamental: o que nos torna humanos? Estou falando, é claro, de Laranja Mecânica, de Stanley Kubrick. A primeira vez que encontramos Alex, a cena é icônica, quase hipnótica. Ele e seus droogs estão no Korova Milk Bar, um lugar que parece saído de um sonho febril de um designer. E eles bebem leite plus. Leite, que é o símbolo universal da infância, da pureza e do sustento. Mas aqui ele é batizado com drogas. É a inocência corrompida na sua fonte. Kubrick já nos diz logo de cara: a juventude que veremos aqui está envenenada, perdida em vícios que eles mal conseguem controlar. E as roupas? Aquele branco impecável. O branco de um médico? De um anjo? Ou de uma doença? É uma pureza podre. Uma tela em branco esperando para ser manchada de vermelho. A vestimenta deles é uma mistura bizarra de uniforme policial e super-herói, uma declaração de que eles são a sua própria lei, os heróis de sua própria tragédia distorcida. O objetivo deles é claro, e é declarado sem vergonha: a ultraviolência. E essa não é uma violência qualquer. O filme nos mostra um verdadeiro cardápio da brutalidade humana. Violência física, sexual, verbal, psicológica. E a mais sutil de todas, a violência do Estado. Mas aqui está o primeiro grande estalo. A primeira grande genialidade. Alex e seus droogs invadem um teatro abandonado, onde outra gangue está prestes a atacar uma garota. E o que isso simboliza? Primeiro, a violência na arte. A violência que assistimos no conforto do nosso sofá. Kubrick nos joga na cara uma verdade incômoda. Nós somos fascinados pela violência, desde que ela esteja do outro lado da tela. Na época, o filme foi acusado de inspirar crimes. Mas o velho Aristóteles, lá na Grécia Antiga, já tinha a resposta para isso: a catarse. Ao vermos a violência na ficção, nós nos identificamos com o agressor. Participamos daquele ato de forma segura e, com isso, expurgamos nossos próprios impulsos sombrios. Freud concordaria com isso. É por isso que, por mais horrível que Alex seja, nós não conseguimos desviar o olhar. Ele é o nosso monstro de estimação, o porta-voz dos nossos piores instintos. Mas a segunda camada é ainda mais profunda. Kubrick comete a heresia de misturar o feio com o belo. Enquanto Alex e seus droogs espancam um mendigo ou lutam com uma gangue rival, o que ouvimos ao fundo? Música clássica. Rossini e Beethoven. A violência se torna uma dança, uma coreografia macabra. A brutalidade ganha uma estranha e terrível elegância. É como servir um veneno mortal numa taça de cristal finíssima. E essa associação não é inocente. O filósofo Zizek nos lembra que essa mesma música clássica foi usada por ditaduras, por regimes opressores. Nos campos de concentração, tocava-se música clássica enquanto o horror acontecia. Kubrick nos mostra que a beleza não é garantia de bondade. A arte pode inspirar o sublime, mas também pode ser a trilha sonora do inferno. Para Alex, a Nona Sinfonia de Beethoven não é só música. É um gatilho para a fantasia de poder e destruição. A música, que deveria elevar a alma, na dele, a afunda na mais pura selvageria. Mas então, quem é este Alex? É um herói? É um anti-herói? Nada disso. Engana-se quem tenta romantizá-lo.
Alex não tem nada de heróico. Ele é simplesmente o protagonista. Um psicopata clínico, incapaz de sentir empatia, um turbilhão de impulsos destrutivos. E, no entanto, ele não é um bruto ignorante. E aqui a coisa fica fascinante. Alex ama a boa e velha Ludovico van. Ele defende a honra de Beethoven com os punhos. Ele tem uma linhagem própria, o Nadsat, uma mistura de inglês e russo que soa quase infantil. Cômica, o que torna seus atos ainda mais bizarros. Ele possui uma elegância inegável. Alex é, acima de tudo, um esteta, um apreciador do belo. Ele é a personificação da dupla natureza humana. Somos a espécie que escreve sinfonias e que comete genocídios. Somos capazes de criar a Pietà de Michelangelo e as mais cruéis ferramentas de tortura. Alex é isso, tudo junto, num jovem só. Ele é o encontro explosivo de Eros, o amor, a criação, e Thanatos, a morte, a destruição. E sua família? Bom, seus pais são figuras passivas, quase fantasmagóricas. São aqueles pais que, depois da tragédia, diriam no jornal: mas ele era um bom menino, sempre cumprimentava os vizinhos. Eles são cegos para o monstro que criaram. Mas há outra figura paterna na vida de Alex, o Estado, na forma do Sr. Deltoid, seu agente da condicional. E a primeira coisa que Deltoid faz é agarrar Alex pelas genitais. A simbologia é brutal e direta. É o Estado com sua mão castradora sobre o indivíduo. Alex, em seu mundinho, é um peixe carnívoro, uma piranha. Mas o Estado é o tubarão. Alex pode devorar os peixes pequenos, os fracos. Mas se ele ousar morder o tubarão, ou mesmo chamar muita atenção, ele será devorado. O Estado, no fim das contas, é apenas um Alex maior, mais forte com o monopólio da violência. O próprio nome Alex pode ser lido como A-Lex, ou seja, sem lei. É a anarquia individual contra a tirania coletiva. E o caos de Alex continua. Numa cena icônica, ele invade a casa de um escritor e, enquanto canta Singing in the Rain, comete um ato terrível. A canção, um símbolo de alegria e otimismo, é ressignificada como um hino de terror. É a cultura pop sendo pervertida. Depois, para cometer outro crime, ele usa uma estátua fálica, a arte moderna como arma. E a arte e a sexualidade mais uma vez se tornam instrumentos de violência. É a penetração da brutalidade na vida civilizada. Até que finalmente o sistema reage. Traído por seus próprios drugs, Alex é preso. E agora, o nosso ponto de vista, que até então era o dele, começa a ser distorcido, e o Estado vai tentar consertá-lo. Na prisão, Alex encontra um capelão. Ele começa a ler a Bíblia, mas o que ele imagina? Ele se vê como um soldado romano, açoitando Jesus Cristo. Mais uma vez, até no texto mais sagrado, Alex só consegue enxergar a violência. Ele rejeita qualquer moralidade, qualquer redenção. Para ele, a Bíblia é só mais um catálogo de sofrimento. E é então que ele se torna voluntário para um tratamento revolucionário, a técnica Ludovico. E essa é a espinha dorsal filosófica de toda a obra. Baseada na psicologia comportamentalista, a técnica é, em teoria, simples. Alex é forçado, com os olhos presos por grampos, a assistir os filmes de extrema violência. Uma cena que nos espelha, nós, os espectadores, sentados no escuro, assistindo ao mesmo filme. O próprio Alex diz: é engraçado como as cores do mundo real só parecem mesmo reais quando você as vê na tela. Enquanto assiste, ele recebe uma droga que lhe causa uma náusea terrível, uma dor insuportável. O objetivo? Condicionamento pavloviano. O cérebro dele deve associar a violência a esse sofrimento atroz. É uma punição. Faça o seu cérebro odiar aquilo que você ama.
Mas há um terrível efeito colateral. Durante uma das sessões de tortura audiovisual, a trilha sonora é a Nona Sinfonia de Beethoven. E Alex então se desespera. Ele grita, ele chora, não pela violência na tela, mas porque percebe que estão tirando dele a única coisa que ele verdadeiramente amava. Estão assassinando a beleza dentro de sua alma. E aqui, Kubrick e o autor do livro, Anthony Burgess, nos dão um soco no estômago. A crítica é dupla. Primeiro, é a violência do cientista, do Estado, que sente prazer sádico em curar Alex. Mas o mais importante, ao tentar reprimir os impulsos violentos do ser humano, você acaba também reprimindo aquilo que nos permite criar arte, música e beleza. A raiz do bem e a raiz do mal estão entrelaçadas no mesmo solo. Se você arranca uma, a outra pode morrer junto. Ao tirar de Alex a capacidade de fazer o mal, tiram também a capacidade de escolher o bem. Ele se torna um autômato, um robô programado para ser bom. Ele se torna uma laranja mecânica. Por fora, parece algo orgânico, natural, doce, uma laranja. Mas por dentro é só um mecanismo cego, um relógio sem alma. Tic-tac, tic-tac. O capelão da prisão é o único que entende o horror que está acontecendo. Ele diz: ele deixa de ser um malfeitor, mas também deixa de ser uma criatura capaz de escolher moralmente. Se não há escolha, não há virtude. Um homem que não pode escolher o mal, não pode verdadeiramente escolher o bem. Como dizia o próprio Burgess, quando um homem não pode escolher, ele deixa de ser um homem. É uma defesa profunda e radical do livre-arbítrio, um conceito tão caro à nossa fé cristã. Deus nos deu a liberdade de escolhê-lo ou de rejeitá-lo. Um amor forçado não é amor. Uma bondade forçada não é bondade, é programação. Curado então, Alex é solto. Mas o mundo não é gentil com um homem que não se pode defender. O karma vem com juros e correção monetária. Primeiro, ele volta para casa e descobre que seus pais alugaram seu quarto. Seu espaço, suas coisas, sua cobra de estimação, um símbolo fálico de sua antiga virilidade, tudo se foi. Ele foi simbolicamente castrado. Depois ele encontra o mesmo mendigo que ele e seus drugs espancaram. Agora é o mendigo e seus amigos que o espancam, e Alex não consegue reagir. A náusea o paralisa. A sociedade que se diz civilizada se mostra tão violenta quanto ele, só que agora ele é o saco de pancadas. E aqui está o erro fatal da técnica Ludovico. A raiva não é um sentimento inerentemente mau. A raiva, bem canalizada, é o que nos faz lutar por justiça, nos defender dos agressores, proteger os inocentes. Ao tirar de Alex a sua raiva destrutiva, tiraram também sua capacidade de autodefesa. Ele se tornou o cordeiro perfeito para o abate. E quem o salva? 2 policiais. Mas surpresa! São seus antigos drugs, Jim e Georgie. Os monstros não desapareceram, eles só trocaram de fantasia. Agora, eles podem ser ultraviolentos, como policiais, com a bênção do Estado, com um distintivo e um cacetete. A psicanálise freudiana diria que indivíduos violentos muitas vezes são atraídos para profissões onde podem exercer essa violência de forma legitimada. E aqui, eles são considerados heróis. Eles o levam para um lugar afastado e o afogam numa poça d'água, numa cena angustiante de se ver. É a hipocrisia máxima. O sistema que o curou da violência agora o entrega nas mãos de agentes violentos do próprio sistema. Quase morto, ele é resgatado e levado para uma casa. A casa do escritor cuja esposa ele violentou no início do filme. O escritor o reconhece pela voz, cantando Singing in the Rain. E aqui temos a crítica final de Kubrick. O escritor é um intelectual liberal, um opositor do governo. Ele odeia o governo por ter criado a técnica Ludovico.
Ele representa aquela visão de mundo muito popular de que o homem nasce bom e é a sociedade que o corrompe. Mas o que ele faz? Ele parece ajudar Alex, mas na verdade quer usá-lo como uma arma política contra o governo. Ele também é um manipulador. Ele tranca Alex num quarto e o força a ouvir a Nona Sinfonia em volume máximo, sabendo que isso levará à loucura. Kubrick destrói as duas visões simplistas do mundo. Ele critica a visão da direita autoritária, que vê o homem como um monstro que precisa ser controlado e mecanizado. Mas também critica a visão da esquerda ingênua, que se recusa a ver que o mal também brota de dentro do próprio indivíduo, não apenas da sociedade. A verdade de Kubrick é mais sombria e mais complexa. A violência está em toda parte. No rebelde e no sistema. No criminoso e no policial. No artista e no político. Negá-la é inútil. Reprimi-la com mais violência só cria monstros ainda piores. Desesperado, Alex se joga da janela, numa tentativa de suicídio. Alex acorda no hospital. A queda, milagrosamente, desfez o condicionamento. Ele ouve Beethoven e não sente mais nada além de prazer. A cura foi curada. E quem está ao seu lado? O político, o ministro do interior, o mesmo homem que aprovou seu tratamento. Com a opinião pública contra ele, o político faz um acordo com Alex. Ele oferece um bom emprego, um salário, e em troca, Alex deve se tornar o garoto propaganda do governo. O político, simbolicamente, dá comida na boca de Alex para os fotógrafos. É a hipocrisia em seu estado mais puro. O sistema que o criou o destruiu e agora o reconstrói, não para o bem dele, mas para o seu próprio benefício. O rebelde, o anarquista, ou o sem lei, é finalmente engolido pelo sistema. Ele não foi derrotado, ele foi assimilado. E a última fala de Alex, enquanto ele se imagina tendo uma relação sexual na neve, aplaudido por uma plateia de nobres, é arrepiante. Ah, sim, eu estava curado. Curado da bondade forçada, curado da fraqueza. Ele estava de volta, pronto para ser ultraviolento de novo, mas dessa vez com a aprovação da sociedade, com o uniforme do poder. O filme nos mostra um ciclo infernal. A violência gera uma tentativa de bondade forçada, que gera mais violência, que é então cooptada pelo poder. Um ciclo que se repete como o mecanismo de um relógio. Mas então, qual é a mensagem final? Que devemos aceitar a violência? Claro que não. O filme é uma condenação explícita da brutalidade. A mensagem é que a raiz da violência é algo tão profundamente humano que não podemos simplesmente arrancá-la. Se o fizermos, perdemos não só o livre-arbítrio, mas também a arte, a paixão, a criatividade, a nossa própria humanidade. O intelecto não é garantia de bondade. Lembre-se que a Alemanha de 1939 tinha um dos QIs médios mais altos do mundo, e mesmo assim elegeram quem elegeram. O filme é uma estranha, tortuosa e brilhante defesa da liberdade. A liberdade de ser bom e a terrível liberdade de ser mal. Porque um mundo sem o mal também seria um mundo sem o bem. Seria apenas um mundo de obrigações, um mundo de robôs. E no livro, existe um capítulo final que Kubrick, de propósito, deixou de fora. Nele, Alex está mais velho, cansado da violência. Ele encontra um de seus antigos drugs, casado e com uma vida normal. E Alex pensa que talvez o que ele realmente queira seja aquilo, uma família, uma vida. Ele escolhe amadurecer. Esse final, que muitos acham banal, na verdade reforça toda a tese do livro. A mudança real não vem de uma lavagem cerebral imposta pelo Estado. Ela vem de uma escolha livre, de um amadurecimento da alma. E assim, a grande pergunta de Laranja Mecânica ecoa até hoje. E eu a deixo para vocês. Se você pudesse apertar um botão e eliminar todo o mal do mundo, mas ao custo da nossa liberdade de escolha, você apertaria? Muito obrigado pela companhia até aqui. Se essa reflexão lhe tocou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo. Um grande abraço e até a próxima!